Como ficar rico com dólar na crise de 2025? Se você está acompanhando o noticiário, você deve ter percebido que as coisas estão, vamos dizer assim, esquisitas. Seja no nosso Brasilzão, podemos dizer até que uma crise se instaurando por aqui, mas também quando a gente fala da maior economia do mundo, os Estados Unidos, desde tarifaço do Trump, ameaças inflacionárias, política monetária, e eu tô aqui hoje para responder uma pergunta. Como que a gente usa esse momento incerto para de fato ganhar dinheiro, investir em ativos dolarizados das maiores nações do mundo e capturar o dinheiro que está na mesa? Mas talvez você esteja se questionando, que crise que o Arraes está falando, meu Deus? Porque quando eu vejo o resultado dos investimentos no ano de 2025, eu percebo aqui um Ibovespa que está indo super bem, renovando máximas históricas. Você pode inclusive me questionar aqui que o Brasil ainda está crescendo, mesmo que em patamares menores do que a gente já viu no passado. Se a gente olhar lá para trás do ano 2010, o Brasil já cresceu a taxas bastante aceleradas, mas ainda assim, dado o nível médio de crescimento que o mundo tem apresentado, o crescimento ainda é bom. Concordo com essa frase. E quando você pensa em investir no exterior, você vê o dólar em um patamar muito atrativo comparado ao patamar que a gente teve a oportunidade de comprar nos últimos anos. E aí você pode começar a me questionar, realmente, crise no Brasil? Se eu tô ganhando dinheiro em 2025? É aí que você precisa me escutar com atenção. Não se deixe enganar. A fotografia pode parecer boa, mas o mercado antecipa tendências. E a gente precisa olhar não só para os indicadores que estamos coletando no presente, mas olhar a projeção de futuro. Afinal, você investe para o seu futuro. E se o futuro é incerto, isso pode impactar o seu bolso. Dá uma olhada aqui. Por mais que o Ibovespa esteja tendo um ano, de fato, muito bom, até acima de várias outras bolsas globais de países mais desenvolvidos, se a gente pegar o resultado do Ibovespa lá desde 2021, a gente sequer foi capaz de ganhar dinheiro acima da inflação. E ganhar dinheiro abaixo da inflação significa que está perdendo poder aquisitivo, porque todo ano que passa, o seu aluguel fica mais caro. Se você tem funcionários, você precisa reajustar o salário deles, os seus alimentos que compõem ali a cesta da sua família encarecem a cada ano. E se você tem seu patrimônio crescendo mais devagar do que a inflação, você vai ter problemas, vai ser um consumidor cada vez mais pobre no futuro. E quando a gente vai olhar em termos de déficit, que a gente vai pegar aqui como se fosse uma conta bancária, o que sai de dinheiro do Brasil e o que entra. Aqui a gente tem os conceitos do resultado nominal e o resultado primário. O resultado primário é quando a gente exclui o juro que o Brasil paga da dívida que ele tem. E a gente olha tanto o resultado nominal como primário bastante desafiados, né? A gente até teve ali em 2022 um resultado primário um pouco melhor, mas a fotografia tá bastante esquisita. E é um desafio que o governo enfrenta. Ele anuncia a intenção de tentar corrigir esse déficit, mas com esse aumento de gastos, torna o desafio fiscal do Brasil mais difícil ainda. Temos aqui o maior patamar de dívida da nossa série histórica. E você sabe, pessoal, um empréstimo, uma dívida, nunca é de graça. Se você vai no banco pegar um empréstimo, o banco vai te cobrar juros sobre aquele dinheiro. Então o Brasil crescendo a sua dívida, colocando em consideração o prêmio, que quem empresta dinheiro para o Brasil analisa esse risco que existe e cobra caro. Se tem risco, eu quero um retorno melhor para te emprestar dinheiro. Então não só essa dívida está muito alta, quanto o custo da dívida brasileira tem aumentado. E dá uma olhada só, esse desafio que a gente está vivendo. Temos uma inflação que ainda está consistentemente acima da meta do Banco Central. E o Banco Central é quem tenta equalizar essa situação. Se a inflação começa a ficar muito alta, machucar o bolso dos brasileiros, normalmente o Banco Central age subindo juros para desaquecer essa economia. Então esse juro alto que a gente tem aqui não é à toa. Ele é um juro necessário para a gente conseguir alcançar a meta de inflação, que é algo que pune muito os brasileiros, principalmente os menos afortunados. E olha só, se a gente for olhar os países que hoje têm uma taxa de juros maior do que a do Brasil, a gente está falando praticamente de países que estão envolvidos em conflitos, em guerras civis, em conflitos armados. Veja, Ucrânia, Líbano, Irã, Congo, Nigéria, Gana, Venezuela, Zimbábue e Turquia. Não é a liga que o Brasil deveria estar jogando. O Brasil não deveria estar competindo com economias que são muito menos representativas do que o Brasil, que é uma grande nação, tem um PIB nominal muito representativo. E quando a gente for falar de juros reais, quanto que em média os títulos públicos, vamos pensar ali, indexados à inflação, IPCA+, quando a gente olha em média o quanto que o mercado tem pedido de prêmio para emprestar dinheiro para o Brasil, a gente vê que temos atualmente as maiores taxas de juros reais do mundo. Então pega a nossa taxa básica de juros e a gente faz uma comparação com a inflação. A gente tem muito excesso. Dá uma olhada. Mais que a gente apenas gana. Novamente, não é a liga, não é o jogo que o Brasil está fadado a jogar. E daí que vem a complexidade do cenário. Apesar da fotografia, sim, em 2025 ainda estar bonita. E falando um pouco do dólar, você pode questionar, Arraes, a gente está num ano
momento em que o dólar caiu muito frente ao nosso real. Nosso real se fortaleceu, olha que moeda interessante, mas temos que tomar cuidado. Sim, o que fazemos no nosso mercado interno afeta diretamente a moeda, porque a moeda é uma relação de paridade. Então, boa parte dessa melhoria da nossa moeda nem foi nosso mérito. É só a gente olhar um pouco como que o dólar se comportou frente a outras moedas. Vamos olhar? A gente vê aqui a coroa sueca se apreciando muito, a coroa tcheca, inclusive essas duas moedas de economias menos relevantes que o Brasil, se apreciando muito mais. E junto com o real a gente tem outras moedas, o franco suíço, coroa norueguesa, a euro e outras tantas. Inclusive, se a gente pegar a média de países emergentes, a gente vai ver que, em média, as moedas dos países emergentes se fortaleceram contra o dólar. Então isso leva a gente a concluir que o dólar está vivendo um momento de fraqueza e depende menos do mérito brasileiro. Então, isso é para caso você esteja pensando que essa melhora do dólar é necessariamente por conta de uma melhoria da nossa situação aqui dentro do Brasil. E outra coisa que você pode perguntar, já que eu toquei aqui no dólar, que é a moeda dos Estados Unidos, é a pergunta sobre, tá bom, e Estados Unidos? Será que a gente não tá flertando com uma crise por lá também? E a gente fala muito sobre investimentos internacionais, isso pode trazer certa ansiedade, em termos de você pensar, será que depois de tantos anos de prosperidade, está na hora dos Estados Unidos passar por uma recessão, porque as coisas estão esquisitas? Vamos falar um pouquinho sobre isso. A dívida nos Estados Unidos também é um problema. Cresce de maneira absurda. Também um dos maiores patamares que a gente viu aqui na série. Isso é preocupante. É um desafio para o governo norte-americano equalizar essas dívidas. Inclusive, parte das intenções de Donald Trump é tentar resolver alguns problemas estruturais, ainda que de maneira às vezes errática, em que a gente não tem ali muita certeza se vai dar certo ou não. Podemos até discutir que os Estados Unidos têm uma capacidade maior de se endividar, afinal eles detêm a principal moeda do mundo, o dólar, tem essa capacidade de emitir mais moeda, o mundo inteiro acaba tendo dívida em dólares, mas ainda assim não deixa de ser um fator preocupante. E além disso, tem também o desafio da inflação. Nos Estados Unidos, o Banco Central tem um mandato diferente do mandato do Banco Central aqui do Brasil. Aqui no Brasil, o presidente do Banco Central, ele olha a inflação, e o objetivo principal dele é tentar controlar isso. Nos Estados Unidos, o presidente do Fed tem um mandato duplo. Ele precisa equacionar a inflação, mas ele precisa olhar com atenção para o mercado de trabalho. E é super difícil, porque se você sobe os juros para desestimular a economia, você pode desaquecer a inflação, só que você pode passar do ponto, frear o carro demais e levar a economia para uma recessão. Ou o contrário, se você estimula demais a economia, cortando demais o juro, ou cortando cedo demais esse juro, você pode fazer com que a economia se estimule demais e a inflação volta a ser um problema. Inclusive, tem entrevista do Jeremy Powell, que é o presidente do Banco Central, dizendo que essa é a questão que mais traz pesadelos para ele à noite, que mais mantém ele acordado. Esse equilíbrio suave, que é extremamente difícil de ser alcançado. A inflação, claro, está bem menor do que a gente vivenciou nos momentos do ápice da pandemia, mas para a realidade norte-americana ainda está bastante elevado. O americano não está habituado a conviver com inflações mais elevadas, coisas que nós brasileiros tiramos de letra, né? Dado o nosso passado bastante difícil. E esse patamar, como eu falei, embora bastante menor do que o máximo que a gente atingiu ali na pandemia, ele ainda está acima do mandato do Fed. Então, a gente tem que tomar cuidado. As coisas não estão totalmente solucionadas. E em termos de taxas de juros, a gente vê que os Estados Unidos passou por uma mudança de paradigma. Depois da grande crise financeira, lá de 2007, 2008, o juro foi jogado para zero. Veja aqui essa queda da linha azul direto para zero, porque era a maneira que o Banco Central achou de estimular uma economia que estava em frangalhos por conta ali da quebra no setor financeiro, proveniente dos bancos. Teve quebra do Lehman Brothers e toda aquela história que a gente conhece. Tem até filme falando sobre este fatídico evento. E forçou a economia norte-americana a passar quase uma década, até mais de uma década, com juros zero. E agora a gente está voltando a um patamar que talvez seja mais próximo da realidade, porque se olharmos ao longo da história norte-americana, em nenhum momento a gente teve um juro tão baixo como a gente teve ao longo da última década. Então a gente tem que fazer diferente também com os nossos investimentos, já que o comportamento dos mercados pode não ser exatamente igual ao comportamento que a gente observou ali desde o começo da grande crise financeira. Amarrando tudo isso que eu tô falando para vocês, talvez esteja passando ali pelo menos uma pulguinha de um pensamento sobre se não é hora de vender tudo. Fuga para as colinas, vende as ações, vende os investimentos internacionais e vamos aguardar essa crise, já que o Arraes está falando sobre esse momento extremamente difícil. Nesse momento você tem que ter muita calma, porque estamos diante de uma dupla oportunidade. E faz sentido, se formos
pensar. Se tudo tá bonito, se o noticiário é bom, se a perspectiva à frente é interessante, se o Brasil estiver posicionado para crescer num futuro brilhante, o mercado é feito de gente inteligente e antecipa essas grandes tendências. Se o céu é de brigadeiro e tudo tá bonito à frente, pode ter certeza que tem muito menos oportunidades na mesa. Nos momentos de incerteza, por conta de outros investidores reagindo de maneira intensa, fugindo para as colinas, vendendo tudo, é onde acontece o fenômeno da transferência de riqueza, onde você pode capturar o ganho que os outros deixam na mesa. Estamos com juro alto, como eu falei, mas estamos prestes a ver o início de um potencial ciclo de corte. A inflação não se enquadrou totalmente à meta estipulada pelo Banco Central, mas está em direção e já dá cada vez mais tranquilidade para que o Banco Central volte a estimular um pouquinho a economia. Talvez não chegue nem a estimular, mas pelo menos parar de desestimular tanto, porque um juro de 15% dificulta muito o crescimento da nossa economia. Pensa você que tem uma pequena loja, que tem ali uma padaria, um negócio, quanto que aquele negócio tem que te dar de lucro nesse momento atual para valer a pena? Se você coloca o dinheiro no Tesouro Selic e captura um ganho sem muito esforço, 15% sem trabalho, imagina você que é empresário, você vai pensar 2, 3, 4 vezes antes de abrir um negócio. Porque se o juro tá em 15, eu ganho dinheiro fácil no Tesouro Selic, eu tomar o risco de empreender, movimentar a economia, eu vou querer um retorno muito maior, que às vezes não é possível. Então um juro mais baixo estimula a economia, gera prosperidade, geração de empregos, negócios, empresas geram mais lucros, melhoram suas margens. E a gente está posicionado, o mercado cada vez mais vem apostando em juros menores para o ano que vem. E daí começa uma grande oportunidade. Porque um juro em queda é um acelerador, é uma gasolina aditivada para os teus investimentos de risco. Isso é matemático, pessoal. Aqui vocês estão vendo um gráfico com a linha laranja sendo a taxa Selic, definida pelo Banco Central aqui no Brasil, e a linha azulzinha, verdinha aqui é o Ibovespa. A gente consegue perceber uma relação de que quando o juro está caindo, a gente tende a ter um movimento de grande valorização que acontece por um período duradouro de tempo. Então aqui, quando a gente viveu uma das piores recessões da nossa história, ali perto de 2014, 15, depois da troca de governo, a gente teve algumas reformas estruturantes, uma mudança de sinalização, o que permitiu que os juros pudessem cair. Então o juro caiu de mais de 14% para um patamar muito mais baixo, aqui muito pertinho de 6%. E isso alavancou um grande rally do Ibovespa. Foi um período muito próspero para os investidores de ações, mesmo passando por solavancos, porque no meio do caminho a gente passou por um Wesley Day, as coisas ficam esquisitas, mas o juro impulsionou. Quando a gente faz o valuation de uma empresa para determinar o quanto ela vale, a gente tem que analisar os fluxos de caixa, as receitas, como que ela deve crescer, e eu preciso descontar esses fluxos de caixa por uma taxa que converse com a taxa básica da economia. Então, se eu projeto que nos próximos anos o juro vai estar muito alto, eu preciso descontar esses fluxos de caixa com uma taxa maior. Então é matemático. Um juro maior culmina num valuation menos atrativo, porque as empresas têm muito mais custo financeiro, inclusive. As empresas também têm dívida. E juro mais alto, maior custo dessa dívida para as empresas. Então, um juro mais baixo permite que as empresas cresçam mais. Vão ter mais projetos viáveis financeiramente para essa empresa tocar e crescer. A despesa financeira que a companhia paga fica muito mais leve num ambiente de juro menor. Por isso a gente vê essa relação de que um juro para baixo impulsiona os ativos, assim como um juro subindo traz um vento contra os ativos de risco no Brasil, mas esse fenômeno também funciona no mundo inteiro. Vamos dar mais um zoom num passado recente para você ver como esse fenômeno acontece? A gente já tem aqui num passado recente, você está vendo aqui o Ibovespa, linha vermelha, e a taxa Selic aqui em linha azul. A taxa Selic caindo fortemente provocou no mesmo período uma alta muito aguda do Ibovespa. É exatamente um zoom daquele momento que eu te falei da queda de juros intensa que o Brasil passou. E esse é mais recente, porque foi no período que faz pouco tempo, aqui a partir de 2023, quando o Brasil começou a diminuir um pouquinho essa taxa de juros. Queda de juros de 13,75 para 10,5. Então a gente está falando de uma queda em pontos percentuais, não foi nem tão drástica como a gente viu acontecer lá em 2014 e em diante. De 3,75 para 10,5 impulsionou um retorno de quase 29% até o pico atingido naquele ciclo. É muito retorno e aconteceu num período curto de tempo. E os Estados Unidos? Será que temos também algum tipo de oportunidade por lá? Vamos discutir agora um pouquinho mais em detalhes sobre lá também. Por mais que o mercado seja diferente, muitos fenômenos acontecem de maneira similar. E por lá, a gente está posicionado para iniciar um ciclo de corte. Estou gravando esse vídeo em setembro e neste exato mês o Fed deverá cortar os juros nos Estados Unidos. Aqui a gente vê as probabilidades de corte de juros que o mercado está dando, porque
porque o mercado é feito de pessoas com opinião. Eu, você, grandes gestores, tá todo mundo tentando antecipar o que vai acontecer à frente. E aí a somatória dessas opiniões culmina no que a gente fala que está precificado ou não. Então a gente consegue olhar as curvas de juros futuras e ver mais ou menos onde a maioria do mercado está apostando. E a gente vê uma probabilidade maior que 92% de que o juro de fato vai ser cortado nessa reunião de setembro. E não para por aí. Muito provavelmente o Fed tenha condições de cortar uma segunda vez ainda neste ano de 2025. Veja a maior parte das probabilidades também indicando um segundo corte na reunião do Fed que está para acontecer em outubro. Então, muito provavelmente 2 cortes de juros em sequência. E o mercado ainda vai além. O mercado está apostando numa continuidade para além dessa reunião de outubro. A gente vê ainda boa parte das probabilidades se concentrando ali e apostando que o juro ali ao final da reunião de dezembro do Fed vai estar no patamar de 3,5 a 3,75. Lá nos Estados Unidos, lembra que o juro não é um valor objetivo, é sempre um range, né? Um intervalo de juros. Aqui no Brasil é um número. Selic é 15 ponto. Lá é sempre um intervalo. E o mercado está apostando que outubro, ou seja, ainda em 2025, esse juro tem condições de flertar com um patamar muito mais baixo, de 3,5 até 3,75. Ah, Arraes, mas as notícias estão falando de bolha nos Estados Unidos. Meu Deus, vai ter uma correção. A gente pode ver, o noticiário fala disso, como sempre falou em vários outros momentos da história, onde a gente tem ativos performando muito bem. Mas a gente tem que questionar o que é de fato uma valorização do ativo. O que move o preço das ações, na verdade? Existe sim uma parte especulativa, existem ativos que ficam mais caros do que ele vale. Mas será que isso se aplica para o mercado norte-americano nesse momento? E para a gente responder isso, eu vou trazer uma palavra que não é nem minha, de um profissional extremamente renomado no mercado financeiro. Talvez você já deva ter ouvido falar de Peter Lynch, um dos gestores da Fidelity, que tocou o fundo Magellan por mais de uma década com um resultado extraordinário, um dos maiores gestores de todo o tempo. E tem uma frase muito interessante do Peter Lynch que traz um aprendizado riquíssimo, que é o seguinte: muito mais dinheiro foi perdido por investidores se preparando para as quedas ou tentando antecipá-las do que de fato foi perdido nas quedas em si. O que isso quer dizer? Que eu, nessa ansiedade, prevendo que vai ter uma recessão, que vai ter uma correção, decido sair do mercado, vendo minhas ações. Às vezes essa crise não vem, ou às vezes essa crise vem e não é tão profunda quanto você achava, ou não tão duradoura quanto você achava. Ou às vezes ela acontece muito mais pra frente e você deixou de ganhar dinheiro até lá. E às vezes a conta não fecha. Às vezes o dinheiro que você perderia passando pela correção seria menos prejudicial do que o dinheiro que você deixou na mesa por ficar de fora do mercado. Vamos lembrar de um caso em que isso aconteceu? Eu gosto de olhar sempre pro passado, ainda mais se a gente estiver falando do passado recente, que aí muitos de vocês vão se lembrar, inclusive, do que aconteceu. Vamos voltar para janeiro de 2023 comigo? Se você se lembrar, o noticiário falava de recessão nos Estados Unidos. Só se falava nisso. E se você não tiver lembrado, tudo bem. Vamos relembrar juntos aqui. Vários noticiários. Bear market não acabou, porque a gente saiu de um ano horrível, né? 2022, quando o juros subiu nos Estados Unidos de uma maneira muito intensa, derrubou todos os ativos de risco. Foi o pior ano para a renda fixa internacional desde 1929. Foi um ano terrível para o S&P. Nasdaq caiu quase 40% em dólar. Então, saindo de um ano tenebroso como esse, com um juro alto, só se falava em recessão. E se você, lá em janeiro de 2023, tomou a decisão de vender os seus investimentos e ficar de fora do mercado, o que será que teria acontecido com a sua carteira? Olha quanto subiu o S&P em 2023. 24,23% de retorno. Então, só em 2023 você já teria deixado na mesa uma boa quantidade de dinheiro, porque a correção que tanto se falava não aconteceu. Aí, 2024, também tínhamos discurso de desaceleração, possível recessão nos Estados Unidos. Olha aqui, para não me deixar mentir, alguns noticiários daquela ocasião. E o que aconteceu? Qual que foi o resultado do S&P no ano de 2024? 23,31% de retorno. Então, 24% no ano, seguido de 23 e tanto no ano seguinte. Você já deixou na mesa uma grande valorização, simplesmente por ter obedecido ao noticiário, ter respondido a esse instinto que é humano de ter aversão a risco. Ninguém gosta de perder dinheiro, eu entendo, mas é um investidor racional que consegue trazer a racionalidade por cima desses impulsos de emoção que fazem os grandes investidores ganhar dinheiro. Vamos continuar a linha do tempo? Entrando no ano que estamos, 2025, noticiário era muito diferente. Olha aqui, mudança política, Trump assumindo ali um novo governo, anunciando medidas bastante barulhentas que muita gente se questionou o que ele estava fazendo, desde política de tarifas até mesmo pacotes de expansão fiscal,
no momento que os Estados Unidos já sofre com o peso de uma dívida crescente. E mesmo que o discurso do Trump seja aquele slogan MAGA, Make America Great Again, ainda assim se fala de possibilidade de recessão. Veja, a gente começou o ano com uma probabilidade ali de cerca de 12% de passarmos por uma recessão. Era um cenário provável até, a gente pode dizer. E retorno, já deve ter imaginado que seria positivo. A gente está tendo até aqui um retorno aí de quase 12% no ano do S&P, o principal índice de ações do mundo. Ah, Raiz, então você está querendo me dizer que a gente não vai ter crise nos Estados Unidos então? Porque se falou de crise em 2023 e não teve. Falou-se em 2024, não teve. Em 2025 está sendo a mesma coisa. Então podemos investir despreocupado? É isso que você está querendo dizer? Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu não estou aqui para ser um leitor de bola de cristal e tentar te dizer exatamente o que vai acontecer ou quando vai acontecer. Eu quero te propor uma alternativa para que você não dependa de previsões incertas para ser bem sucedido com seus investimentos. Então a pergunta que eu acabei de fazer a você, significa que não vai ter crise nos Estados Unidos? Não é isso exatamente. Significa que se proteger de crise não é ficar de fora, e sim diversificação. Tem uma frase que eu sempre gosto de repetir para os nossos assinantes, que uma boa carteira não é aquela capaz de escapar das crises. Uma boa carteira é aquela que consegue atravessar momentos de incerteza, preservando bastante valor, de forma que ela fique pronta para dar um impulso e pegar a retomada do mercado. Numa analogia, é quase como se no momento da crise a gente se agacha para pegar impulso e prepara a carteira para saltar depois que o cenário melhorar, porque melhora. O mercado é cíclico, feito de momentos de bonança e de aversão a risco. E a gente tem que se habituar a passar por esses momentos. Não existe uma carteira com resultados maravilhosos todos os anos. Temos sim momentos de dificuldade, mas é extremamente difícil acertar quando esses momentos difíceis vão chegar e quão profundo eles vão ser. E se a gente fica de fora do mercado e perde os dias de recuperação, isso sai muito caro. Vou mostrar um estudo que talvez convença você disso que eu estou falando. O que vocês estão vendo aqui é uma simulação de retorno do S&P no longo prazo, desde 2020. Estão pegando aqui 25 anos de história. Se um americano tivesse investido no S&P 500 lá nos anos 2000 e carregado até hoje, ele teria ganhado algo próximo a 601% de retorno. Aqui eu não estou colocando apreciação cambial, eu estou olhando o retorno como um americano olharia para a carteira dele, em dólares. 601%. Agora, o que aconteceria se esse mesmo americano tivesse, por algum motivo, perdido os 5 melhores dias desses 25 anos? E em 25 anos a gente teve mais de 3.300 dias úteis. Mais de 3.300 dias e a gente perdeu 5 dos melhores dias. Olha a queda no seu retorno, 371%, por perder 5 dias. E se eu perdesse os 10 melhores dias, o que aconteceria? Aí o impacto é pior ainda, 235%. Sai caro ficar de fora do mercado e perder os melhores dias. Poxa, Raiz, mas mostra aí o resultado se eu escapar dos piores dias. Posso fazer. E o resultado melhora bastante sim. Só que o que eu consigo garantir uma maior probabilidade de sucesso? Que eu vou estar investido no momento em que os melhores dias acontecerem, ou que eu consigo garantir que eu vou ser capaz de identificar qual que vai ser o pior dia e sair antes da queda. E mais, uma informação adicional. Os melhores dias do S&P ao longo de sua história normalmente acontecem coladinhos com os piores dias. Então você tem um dia péssimo, às vezes o dia seguinte já é o dia que você não pode perder. Então ter essa habilidade de market timing para saber escapar das quedas e não perder os dias bons é extremamente difícil. Então entre essas duas chances, ter a bola de cristal, escapar dos piores dias é muito mais fácil e aumenta muito a nossa chance de sucesso de longo prazo se a gente permanecer investido, garantindo que a gente não perca os melhores dias do mercado. Dito isso, como que a gente monta então uma carteira dolarizada com ativos internacionais, bastante equilibrada, com diversificação, para maximizar as suas chances de sucesso de longo prazo? Um bom ponto de partida é seguir uma alocação que a gente propõe aqui na Finclass, uma carteira internacional que é feita mais ou menos dessa maneira: 50% da carteira em ações, 35% em renda fixa e 15% de imobiliário. E por que a gente pensou nessa? Vamos explicar aqui de maneira resumida. Os Estados Unidos é um país muito diferente do Brasil. Aqui no Brasil, se alguém tiver 60% em ações ou mais, a gente vai dizer que de duas uma. Ou é muito arrojado ou muito louco. Agora, lá nos Estados Unidos, já que a gente tem taxas de juros muito mais baixas que o Brasil, muitas vezes, para o americano ter ganho de poder aquisitivo e vencer a inflação ano após ano, ele precisa investir em ativos reais, ativos que têm crescimento, empresas, imóveis. Então, naturalmente, a carteira do norte-americano já é mais recheada de renda variável. Então, para quem pode estar pensando, nossa, mas está muito arrojado. Não, essa é uma carteira padrão. Inclusive, a carteira de bolsa
bolso de um norte-americano é a carteira que a gente chama de 60-40. 60% em ações, 40% em renda fixa. E essa é uma carteira meio que de bolso, que serve para a maior parte das pessoas. Então a nossa proposta aqui é mudar um pouco a composição. Eu ainda tenho bastante renda variável, 50% mais 15%, então eu tenho 65% de renda variável na carteira, mas não dependendo só das ações. Trazendo para o jogo a classe dos REITs, são os primos gringos dos fundos imobiliários que a gente tem aqui no Brasil, que tem ali uma questão de ter seus aluguéis ajustados por inflação, por ter um componente da renda que ajuda em momentos de mais estresse de mercado e compõe uma diversificação mais legal na carteira. Tudo isso bem amarrado com um bom bolsão de renda fixa, que é algo que muitas vezes a gente nem pensa. É porque eu moro no Brasil, que é o país da renda fixa. Então quando eu vou para os Estados Unidos, eu não quero saber de renda fixa. Não é por aí. Você precisa ter diversificação dentro da sua fatia internacional, porque existe o fenômeno das correlações. Historicamente, se a gente pega ali títulos públicos norte-americanos, a gente vê que eles estão se valorizando em momentos em que as ações estão caindo. Essa é a correlação negativa. Isso tem um efeito poderosíssimo para sua carteira. Se eu pego dois ativos que têm expectativa de retorno positivo, então, por mais que façam caminhos diferentes, eu tenho aqui as ações e eu tenho aqui embaixo a renda fixa. Vou tentar fazer um desenho meio espelhado. É como se eu tivesse aqui esses dois ativos que estão fadados a ter retornos positivos no longo prazo, mas é como se no dia a dia eles fossem fazendo caminhos reversos. Nos dias ruins de bolsa, geralmente temos dias positivos da renda fixa. Então uma carteira que mistura essas duas classes de ativos acaba preservando boa parte desse retorno potencial, só que com muito menos risco do que as duas partes em isolado. Se eu misturo esses ativos de retorno positivo com correlação negativa, eu tenho uma redução drástica do chacoalho que eu percebo na carteira. Então a renda fixa também é muito importante nessa composição de portfólio. O motor de valorização, no final das contas, vai acabar sendo principalmente a renda variável. Daqui que vai sair a maior parte do retorno. E a gente acredita que quando a gente investe internacionalmente, a gente nos permite acessar mercados que a gente não teria acesso no Brasil. Onde estão as empresas mais inovadoras do mundo, que prosperam, que crescem. E isso é importante, porque se a gente acreditar que tem muitas empresas boas fadadas a continuarem crescendo, apesar da incerteza de cenário, a gente precisa acreditar que o preço das ações vai acompanhar. Aqui vocês vão ver dois gráficos que mostram isso. Aqui na esquerda, um gráfico onde a linha azul é o S&P 500 e a linha verde é o EBITDA dessas empresas, ou seja, o resultado operacional, o resultado que a operação gera ali de faturamento, menos o custo da venda, etc. O EBITDA da empresa. Por mais que a linha não seja exatamente igual, não percebem uma forte tendência? Quando um tá caindo, o outro tá caindo. Quando o outro tá subindo, o primeiro sobe junto. Aqui do lado representa o mesmo fenômeno. E vocês estão vendo o S&P 500 contra o earnings per share, o lucro por ação, que é uma medida de lucratividade dessas empresas. Os lucros sobem, essa linha mais escura. O que acontece com o S&P? Acompanha. Os lucros caem, o S&P cai. Então, por mais que no curto prazo a gente possa ter barulho e tem muita especulação, tem gente com opiniões distintas, no curto prazo a gente tem algumas distorções, em prazos longos essa tendência é respeitada. As ações acompanham a lucratividade e crescimento das empresas. E o lucro das empresas continua subindo, como você vai ver aqui. Aqui a gente tem as receitas projetadas para o último trimestre de 2025 e projeções do mercado para o crescimento de lucros do S&P nos anos à frente. Então, primeiro trimestre de 26, segundo trimestre de 26, consolidado 2026. Veja um crescimento da expectativa de lucro dessas empresas. Então, não tem motivos para eu não acreditar que se as empresas continuarem crescendo e gerando mais lucros, as ações não vão acompanhar. No curto prazo, podem não acompanhar, mas é daí que nasce a oportunidade. Você poder comprar algo que está potencialmente descontado. E se o lucro da empresa sobe, o preço vai acompanhar e você vai capturar essa melhoria da empresa ao longo do tempo. E quando a gente fala de investimentos internacionais, a gente pensa muito em Estados Unidos, mas a oportunidade não está só lá. Temos um mundão cheio de oportunidades que a gente pode aproveitar. Veja aqui, por exemplo, no bloco europeu, onde a gente já iniciou um ciclo de corte de juros. E até por isso a Europa tem performado muito bem no ano. Pega a bolsa alemã, por exemplo, está voando. A bolsa francesa atrapalhou um pouco, mas muito por questões políticas internas ali da
da França, mas o bloco europeu está bem posicionado. Uma inflação que está, de certa forma, equacionada, o que deu conforto ao Banco Central iniciar esse ciclo de corte. Isso impulsiona ativos como ações. Então, esse juro na Europa já começou a cair e a expectativa é que ele continue caindo à medida que o Banco Central da Europa vá administrando a atividade econômica junto com uma inflação que está cedendo. Na Europa, a inflação converge mais rapidamente para a meta da instituição, o que permite essa tranquilidade de cortar os juros. Juro menor, já sabe o efeito matemático que bate nos ativos de risco. Não à toa, boa parte dos países europeus estão tendo ali um ano excelente em termos de performance do mercado acionário. E outra coisa, boa parte do motivo da incerteza que a gente vê lá fora, seja na Europa, nos Estados Unidos, parte desse juro que está mais elevado. Só que esse juro mais elevado pode trazer também algumas oportunidades, justamente daquelas classes que talvez você não dê muita bola. Lembra que eu falei da renda fixa? Dá uma olhadinha nesse gráfico aqui junto comigo. O que vocês estão vendo é uma simulação de longo prazo de vários indicadores. Porque aqui a gente está sempre nessa de arbitrar. Pô, mas lá fora tem oportunidade, no Brasil também tem oportunidade, porque tem títulos públicos pagando muito dinheiro. Legal, então o que eu peguei? Peguei uma simulação aqui de IPCA mais 6, que é a linha vermelha, IPCA mais 5, que é a linha cinzinha, e dólar mais 5, que é a linha azul. Por que eu fiz essa comparação? Porque com o juro mais alto, os títulos de renda fixa tendem a pagar um yield melhor. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Se a taxa Selic ela tá em 15, você vai ver um título de uma empresa pagando mais, porque uma empresa tem um risco maior do que o governo. Então, se a taxa de juros está muito alta, a gente espera que créditos, que dívidas sejam emitidas com uma gordurinha em relação àquela taxa básica de juros. E como esse juro está alto, a gente tem muita oportunidade dentro da renda fixa que permite que a gente possa comprar ativos de excelente qualidade de crédito, ou seja, aquelas empresas grandonas, sólidas, que é muito difícil entrar à falência, que a gente chama de empresas investment grade, com um yield muito atrativo, de 4,5% até 5% em dólar. E diferentemente das ações, um título de renda fixa não necessariamente precisa ter crescimento, né? Eu falei para você, a empresa precisa crescer, melhorar os lucros que a ação acompanha. Na renda fixa, isso não precisa acontecer. Obviamente, se o juro cai, os ativos de renda fixa se valorizam, que é a marcação a mercado. Mas não precisa necessariamente isso acontecer. O patamar elevado que a gente tem hoje nos Estados Unidos, em termos de juros, permite a gente quase como se a gente pudesse contratar um retorno para frente. Muito interessante. Porque basta que as empresas não quebrem, que elas fiquem vivas, continuando pagando as suas obrigações financeiras, que aí o título de renda fixa te remunera muito bem. Então a gente tem a oportunidade hoje de comprar empresas de ótima qualidade de crédito nos Estados Unidos e encomendar retornos muito próximos de dólar mais 5. Dólar porque esses títulos são emitidos em dólar e 5% porque o juro está alto e permite isso. E historicamente, dólar mais 5 teria sido um belo alento para o seu bolso. Vamos concordar, né? Esse gráfico vem aqui desde 2010 e a gente vê uma bela gordura em relação a indicadores que são muito rentáveis mesmo. Inflação mais 6 é um ótimo retorno para se encomendar aqui no Brasil. E eu tô dizendo que dólar mais 5 foi ainda melhor nesse período ali de mais de uma década. Então temos uma oportunidade também na renda fixa. E uma palavrinha aqui rápida sobre os REITs, né? São os primos gringos dos fundos imobiliários, como eu já narrei. Lá fora, os REITs são empresas consolidadas, então não tem o caráter de um fundo, como é aqui no Brasil. Isso traz algumas diferenças. Lá fora, você consegue trabalhar melhor dívida dentro desses REITs. Isso faz com que, em média, sejam classes mais alavancadas, com um beta maior. O que eu quero dizer isso aqui, tirando o economic case? Que quando o juro se mexe, a gente espera uma intensidade de movimento maior para os REITs em relação ao que a gente vê nas ações. E a gente viu isso em vários momentos. Quando a gente pega ali no final de 2023, a gente teve ali uma elevação dos juros futuros, ali principalmente em outubro, e aí depois, novembro, dezembro de 2023, os juros diminuíram drasticamente em 2 meses. Do juro ter descido um pouquinho, em 2 meses a gente teve 25% de alta em dólar para os REITs. É uma classe que responde muito a esse movimento e que está com desconto em média. Porque assim como os FIIs aqui no Brasil, a gente consegue ter uma visão do valor patrimonial, do valor dos imóveis que estão ali dentro da carteira daquele determinado REIT. E a gente consegue comparar com o preço e ver se tem desconto ou não. Em um mercado que historicamente costuma não praticar descontos, ele costuma em média estar até mais caro do que vale, a gente está tendo uma oportunidade de entrar em REITs com desconto aqui muito antes do início de um ciclo de corte de juros. Então uma perspectiva de valorização muito interessante à frente. Aqui vocês estão vendo um gráfico da linha azul, que é um índice de REITs, e a linha azul mais clarinha, o juro de 10 anos. E você vê que é quase um movimento espelhado, né? Se eu colocasse um espelhinho aqui, se eu riscasse uma linha
aqui no meio, a gente vê que não é perfeito, mas a gente encontra um certo espelhamento. Ou seja, juro para cima, ativos sofrem. Juro caindo, muito bom para destravar valor desses ativos. E desde o início da carteira internacional aqui na Finclass, a gente tem tido excelentes contribuições, porque o mercado não foi fácil ao longo desses últimos anos. Eu costumo dizer que o período entre 2020 até 2025, onde a gente está vivendo, porque o futuro ainda não sei como vai ser, mas até aqui, eu acredito que esse período vai ser ensinado nas escolas de economia, como um ambiente extremamente não comum, extremamente raro até, de uma combinação de vários fatores que acontecem simultaneamente. E nesse contexto, o bolsão de investimentos internacionais que a gente tinha aqui na alocação Finclass, ele foi perfeito para defender a nossa carteira e permitir valorizações interessantes. Então, desde o início da carteira internacional da Finclass, a gente já viu uma contribuição para o bolso dos nossos assinantes de quase 60%, o que foi um ótimo alento, principalmente em anos difíceis, como a gente viveu ali, por exemplo, em 2022. Então, vamos consolidar alguns conceitos do que eu falei hoje, para a gente ter uma visão de como, de fato, montar uma boa carteira internacional. Que ensinamentos a gente precisa aplicar, qual abordagem a gente segue, como a gente reage ao ambiente, ao noticiário, tudo isso é importante. Aqui na Finclass, a gente tem uma abordagem de alocação única. Então eu, juntamente com os outros analistas da Finclass, estudamos não só o passado de todas as classes de ativos, eu não estou falando coisa de 10 anos, a gente estudou centenas de anos de histórico de vários países, tentando primeiro entender o comportamento das classes de ativos ao longo do tempo, mas também adicionando uma camada de visão de futuro, o que a gente espera para o desenvolvimento dos mercados para frente. Em conjunto, com muitos testes e algoritmos, a gente chegou numa alocação estrutural que a gente acredita ser a mais apropriada para a maior parte das pessoas que querem crescer patrimônio. Então, o desenho da carteira de valorização da Finclass é mais ou menos esse. E perceba como aqui não entra aquela discussão de escolher qual que é o melhor mercado. Eu sei que a gente tem essa vontade. Raiz, esse ano eu invisto em bolsa brasileira ou bolsa americana? Vamos deixar essa competição de lado? Vamos investir em bolsa brasileira e bolsa americana. A gente não precisa excluir um mercado. Pode ver que essa pizza, ela é bem coloridinha de propósito, porque cada fatia colorida dessa tem uma função, um comportamento esperado. Quando uma está sofrendo, a outra pode estar compensando essa queda, o que aumenta a robustez. Lembra que eu falei para você que uma boa carteira não é aquela que escapa das crises, é aquela que consegue atravessar um momento de dificuldade preservando o valor? Se eu passo por um ambiente onde as ações sofrem, posso estar ganhando dinheiro na renda fixa, posso estar ganhando dinheiro no dólar, em outras classes que compensem aquela perda, deixando o retorno mais suave, para que eu possa continuar ganhando dinheiro no longo prazo. E ao entrar na nossa plataforma, você tem toda essa alocação bem explicada, com relatórios de embasamento, com a carteira ajustada para o tamanho do seu bolso. Aqui está como padrão 150 mil. Ela quer colocar um patrimônio menor, a plataforma vai calcular para você e dizer quais são os investimentos e os percentuais corretos que você deveria colocar em cada um. Mas esse conceito de alocação estrutural é extremamente importante. Vários estudos apontam que essa determinação da estratégia, o desenho que você constitui aqui para carregar para o longo prazo, ele vai responder por cerca de 90% do seu retorno. Então, uma decisão muito importante, por isso que a gente gastou muito tempo e tecnologia e cabeças brilhantes pensando junto para desenvolver algo que fosse realmente muito robusto e que vai responder pela maior parte dos seus retornos em prazos longos. E ter uma carteira completa faz toda a diferença do mundo. Vamos dar uma olhada. Aqui em linha preta, a meta da Selic, a taxa Selic aqui no Brasil. Linha laranja é o Ibovespa. E linha azul é a nossa carteira de ativos. Veja bem, mesmo pegando momentos em que o juro passou a subir, a carteira foi capaz de resistir e já está capturando a retomada da boa performance dos ativos que a gente está vendo em 2025, como eu mostrei para vocês. Então, a carteira ela resistiu momentos de queda de juros, momentos de alta de juros, e esses pesos e contrapesos dão para ela o dinamismo necessário para sobreviver às incertezas, não escapar delas, mas sim estar prontinho para dar aquele salto e capturar a retomada. E a gente está aqui dentro da Finclass pensando, claro, quais melhores ativos preencher nas fatias das pizzas. Então não quer dizer que é uma carteira estável, mas os analistas ajustam de acordo com o momento e oportunidade e estamos colhendo um resultado muito próximo para os nossos assinantes que investem junto conosco. E como escolher uma boa carteira nos ativos certos no Brasil e no exterior? Ou além disso, como que eu escolho os melhores ativos? Tem dois caminhos possíveis. O primeiro caminho é o caminho do autodidata. Você pode
ler livros que grandes profissionais escreveram, estudar valuation, buscar informação, aprender tudo, mas eventualmente você vai aprender sobre uma classe de ativo, sendo que uma carteira tem que ser diversificada. E vamos lembrar, você tem a sua profissão no final do dia. Você é uma advogada, um advogado, um engenheiro, engenheira, médico, médica, e você deveria focar no maior gerador de receita da tua vida, que é o teu próprio emprego. Então é difícil você conciliar a tua vida profissional com a dedicação necessária para fazer uma seleção profissional de ativos que seja bem feita e robusta. Por isso que temos sim esse primeiro caminho, mas temos um caminho, é claro, facilitado. E eu tô aqui justamente para isso, para facilitar a sua vida, que é através da Finclass. Porque talvez você seja o tipo de pessoa que quer fazer as coisas sozinho. Você pode sim aprender sozinho, pode estudar, pode testar, errar, corrigir. Se você tiver paciência, com certeza você vai evoluir. Mas você vai ter dois problemas com isso. O primeiro é que aprender sozinho leva tempo. E se demorar para aproveitar o momento atual pode custar caro. Lembra que eu mostrei para vocês que ficar de fora dos melhores dias tem um impacto gigantesco na sua acumulação? Como eu te mostrei, estamos passando por um momento muito oportuno, onde as oportunidades com a queda de juros estão presentes não só no Brasil, mas no mundo. Além disso, na média, o investidor demora até 5 anos para conseguir resultados melhores do que a média do mercado. Ou seja, eu não estou dizendo que você não consegue aprender. A questão é que você não tem esse tempo a perder. E para que esse tempo não seja perdido, você vai precisar ser muito, mas muito acima da média. E é justamente nesse ponto que a Finclass faz toda a diferença. Porque ela não vai te dar atalhos mágicos, mas vai encurtar essa curva de aprendizado. E o que levaria 5 anos, você pode começar a aplicar em menos de um mês. Com clareza, com método, ciência, orientação. Principalmente por 2 motivos. O primeiro é que na Finclass você aprende com especialistas que já viveram décadas de mercado. Todos os professores da Finclass não só te ensinam o que realmente funciona, como ensinam aquilo que eles viveram na prática e sabem como funciona. São mais de 80 conteúdos disponíveis para você aprender o que realmente importa. E o principal é que a Finclass te entrega 2 carteiras de investimentos completas, montadas por analistas profissionais que dizem exatamente onde investir, o quanto alocar, qual que é o preço máximo, onde executar, qual corretora é melhor ou pior, tudo o que você precisa. E aí com essas carteiras você não perde tempo. Com tudo isso em mãos, eu tenho certeza que você vai conseguir surfar muito bem os retornos dos próximos meses. Na Finclass, qualquer pessoa, do mais iniciante ao mais avançado, consegue montar sua carteira profissional em menos de 30 minutos e ter resultados maravilhosos. Olha só o Rodrigo, por exemplo, que teve 450% de lucro com a nossa recomendação de C&A, que foi um dos nossos maiores cases de sucesso ao longo da última queda de juros no Brasil. Olha também o caso do Emerson, que com o auxílio dos nossos conteúdos, não só investiu melhor, mas deu uma repaginada completa no planejamento financeiro, o que fez ele alcançar R$100 mil investidos. E no dia da independência financeira da Finclass, no dia 24 de setembro, você vai ter a chance de ter acesso a tudo isso, que transformou a vida dessas pessoas com 50% de desconto. E é isso mesmo, daquelas promoções do gerente ficou maluco, né? Por metade do valor, você vai ter acesso às carteiras, aos cursos, à comunidade. Aqui mostra um pouco, aula com o Thiago Nigro, aula com Howard Marks, os grandes pensadores do mercado, gestores, economistas brasileiros, internacionais, tudo isso com um extra, alguns bônus que a gente preparou somente para essa campanha da Semana da Independência, pagando mais barato com a estratégia certa. São benefícios que juntos você precisaria investir cerca de R$12 mil para ter acesso, mas somente no dia 24 de setembro você vai ter tudo isso, como eu falei, pela metade do preço da assinatura Finclass. Então deixa para depois, faça agora a sua inscrição e aproveite. Essa condição só vai valer no dia 24/9 e apenas para quem estiver inscrito na lista VIP. Então é só clicar no link que está aqui na descrição ou escanear o QR Code que está aparecendo aí na sua tela para garantir o seu nome na lista VIP do dia da independência Finclass. E assim você não corre o risco de perder essa chance de transformar o seu futuro financeiro com uma ajuda da maior plataforma de educação financeira do Brasil. Te espero lá, pessoal!